Doutor Álvaro, explicar para o nosso ouvinte, telespectador, que nesse momento está se perguntando, se questionando e muito preocupado, né, com esses casos aí de intoxicação por metanol. Quais os riscos, né, justamente dessa ingestão dessa substância dentro dessas bebidas alcoólicas? Queria que você explicasse aqui como é que esse metanol ele age no corpo de uma pessoa que acaba ingerindo uma bebida alcoólica contaminada. É, Só para as pessoas entenderem, né? Na verdade, o metanol é um álcool industrial que no organismo ele vai ter um desdobramento, digamos assim, em duas outras substâncias que são bastante tóxicas. E o que a gente olha com tristeza é que, por uma questão comercial, por obter mais lucros, bebidas têm sido adulteradas, gerando um risco, de fato, para a população. Então, mesmo com quantidades pequenas ali, a partir de 10 ml presentes dentro de uma bebida destilada, por exemplo, já é suficiente para levar um quadro de intoxicação. Os sintomas iniciais são muito parecidos com sintomas de alguém que bebeu uma bebida ainda assim não adulterada, então aquela sede, a queda do estado geral, um mal-estar inicial, e muitas vezes é confundido com um quadro de ressaca. E muitas vezes também essas manifestações mais graves, elas se dão depois de algum tempo, depois de 12 horas da ingestão dessa substância adulterada. Então, e aí sim você tem sintomas mais específicos, né, como alterações visuais, turbação visual e sintomas até mais graves, como uma acidose, que a gente chama de acidose metabólica importante, podendo levar a quadros mais graves de insuficiência renal, insuficiência hepática, enfim. Então, é importante a gente esclarecer, criar não pânico, mas um alerta importante, uma educação importante. Nesse momento, a gente vive um surto, né? Então, a gente tem observado diversos casos suspeitos, alguns já confirmados, de intoxicação por metanol. Então, é importante que a população fique, de fato, bastante alerta. Doutor Álvaro, muito se tem falado a respeito do consumo das bebidas, né? Especialmente aí os destilados. Essas bebidas, elas são de alguma maneira mais vulneráveis à ação desse metanol? Eu queria que você pudesse explicar aqui se há, de fato, veracidade nessa informação. O metanol ele pode ser adicionado ali em bebidas também não destiladas, Hum. né? Então, assim, de novo, normalmente estão visando aí um lucro maior naquela venda. Mas, de fato, as bebidas destiladas elas têm uma maior incidência, se a gente pode falar assim, de adulteração. Então, a gente observa que realmente o foco muitas vezes desses falsificadores nas bebidas destiladas. Então, nesse momento, o conselho seria realmente abster-se o máximo possível de ingesta ou ingestão de bebidas alcoólicas. A gente sabe que existe todo um esforço aí das autoridades, da vigilância sanitária, em poder realmente conseguir traçar aí um perfil do que está acontecendo. Mas, por enquanto, eu acho que cabe a cautela, sim. Doutor Álvaro, outro ponto também importante, né? Você mencionou aí que normalmente esses sintomas podem aparecer até 12 horas depois do consumo, né, dessa bebida com o metanol. De alguma maneira, esses sintomas eles podem ali ser confundidos, por exemplo, com uma ressaca. Muitas vezes acabam até surgindo quando a pessoa faz um consumo muito grande, né? Uma quantidade muito grande aí dessas bebidas. Esses sintomas eles podem ser semelhantes a essa ressaca que se pode ter aí depois de consumir uma grande quantidade de álcool? Pode sim, na maior parte das vezes é o que a gente observa, uma certa confusão, porque, como eu falei inicialmente, não são sintomas tão claros, tão específicos. Então, muitas vezes aquele paciente ou aquela pessoa que ingeriu a bebida fica
achando que aquilo ali é só uma ressaca e acaba postergando o atendimento médico, a consulta. E aí é um outro erro, porque quando lá chegam já tem um tempo maior e a gente sabe que a reversão desse quadro, desse tipo específico de intoxicação, ela depende muito, o sucesso dessa reversão vai depender muito da precocidade da instituição do tratamento. Tá? Então, existe um antídoto muito específico que foi comprado recentemente, entre hoje e ontem, houve a notícia do Ministério da Saúde que fez essa compra, porque não é comum ter disponível isso em hospitais, então isso deve estar chegando para estar disponível ali para quando alguém precisar ter esse antídoto muito específico. Tá, então, minha gente, as informações. A gente agradece aqui a participação do Dr. Álvaro Madeira Neto, ele que é médico sanitarista e gestor em saúde pública, trouxe aqui essas orientações para a gente. Doutor Álvaro, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Uma ótima noite para você. Boa noite, um abraço.